todo conjunto numérico, nós teremos lá o conjunto e suas propriedades e operações. Dentro dos naturais, teremos as operações básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Nós vamos primeiro aqui falar sobre a potenciação dentro dos números naturais. Então vamos lá, galera. Então nós vamos brincar aqui agora com a potenciação nos números naturais. Potenciação em N, ou seja, nos números naturais. Brothers, só para a gente ter uma visão simples da potenciação, pensa comigo. Suponhamos que eu tenho uma multiplicação está um pouquinho chata, né? Suponhamos que eu tenho a seguinte situação, estou lá multiplicando, né? Tipo assim, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. A gente sabe o resultado, só que aqui fica grande a escrita. A potenciação, ela vem de uma maneira mais simples, para simplificar aquela maneira que eu estou, aquele formato que eu estou mostrando a multiplicação, que está um pouco grande. Como é que a potenciação ela vai funcionar? Ela vai vir neste formato aqui para a gente, ó. Nós vamos ter aqui alguns terminhos lindos, né? Neste formato aqui, ó. Aqui é a ideia básica de uma potenciação. Quem é quem na brincadeira? Este primeiro termo aqui nada mais é do que a base, beleza? Esse outro amiguinho que fica aqui em cima, nós o chamamos de expoente. Então, base, temos aqui o expoente. E o resultado é a famosa potência ou potência. E o que isso aqui serve? Para que isso aqui serve? Onde que eu vou começar aplicando? Brother, quando a gente tem lá uma potenciação, e ela está, vamos colocar aqui com letrinhas no primeiro momento, não precisa desesperar muito, está lá A elevado a M, alguma coisa do tipo aí, você vai olhar para a base e aqui para o expoente. O expoente, ele está comentando contigo quantas vezes você vai escrever a base. Então, ó, está aqui o expoente, ele está comentando quantas vezes eu vou escrever essa base. A quantidade de vezes que eu tiver no expoente, eu vou escrever ali a base. Então, olha só, aqui vai ser a quantidade de termos que eu vou escrever, mas o que serão esses termos? Esses termos vão ser termos que participam de uma multiplicação. E os termos que participam de uma multiplicação são chamados de fatores, galera. Por isso tem aquela fala, a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, produto é o resultado de uma multiplicação. Fatores são esses termos. A ordem que eu coloco os termos em uma multiplicação não vai fazer diferença, tá bom? E em cima daquela ideia, olha isso aqui. Eu consigo transformar essa multiplicação em uma potenciação. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é o famoso 3 elevado a 4, ou seja, peguei o número 3 e escrevi 4 vezes multiplicando. Então, brother, essa é a ideia básica da potenciação. Óbvio que teremos algumas propriedades aqui a partir disso, ok? Então vamos lá, vamos brincar comigo. Primeiro detalhezinho aqui em uma potenciação, galera. Olha só, acontece demais. Tem hora que eu pergunto, falo, quando tem ninguém no expoente é quem? Tem aquele grito, é um zero. Não, pelo amor de Deus. Você pegou lá um expoente, beleza? Tem lá um expoente. Aqui, na verdade não tem o expoente, está desaparecido. Eu falo, poxa, tá minha potência, tem aqui meu expoente. Quem é ele? Brother, quando eu não vejo o expoente, o nosso expoente é o número 1. Então, você pegou aquele expoente invisível, é 1. Beleza? Então, não apareceu o expoente, é 1. Simples assim. Beleza? Então, cuidado com isso aí, tá bom? Uma outra definiçãozinha que nós temos aqui, galera, o pessoal peca demais essa definição, é o seguinte, quando aparece o expoente 0, beleza, vamos lá, expoente 0 e tal, visualiza comigo aqui, ó, expoente 0, aí tem alguns detalhes, vamos primeiro de uma maneira mais bruta aqui, muitos falam que não, todo número elevado a 0 é 1, beleza, vamos pensar assim primeiro, todo número elevado a 0 é 1, mas me ajuda aqui, brother, por favor, olha só, pensa comigo, eu tenho lá, tipo, coloca aqui 2 elevado a 0,
beleza, vou fazer um zero menos feio. 2 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 é 1. Guarda isso aí, beleza? Coloca essa ideia, todo número elevado a 0, pensa aí ainda, calma. Só que aí é o seguinte, suponhamos que eu tenho essa situaçãozinha aqui agora, que eu já vou mudar o 0 de posição. Eu vou colocar o 0 na base da potência, embaixo no caso, né? Pensa comigo assim, ó, coloca aqui 0, 0 elevado a alguma coisa. Aí tem gente que comenta, não, 0 elevado a qualquer coisa é 0. Vamos seguir essa ideia aí. Aí você vai visualizar comigo aqui agora dois exemplos aqui. Então, olha só. Vou ter aqui dois exemplos. Suponhamos que eu coloque 0 ao quadrado, 0 elevado a 2, vai dar 0. 0 ao cubo, 0 elevado ao 3 é 0. Beleza. Máquina, e se eu te pergunto, coloca assim, ó, e 0 elevado a 0? Como que vai ficar isso aqui? 0 elevado a 0. Quanto que isso vai dar? Aí, não, todo número elevado a 0 é 1. Não, mas 0 elevado a alguma coisa é 0. E aí, velho? Gente, existe um pequeno detalhezinho. Quando a gente comenta sobre isso aqui, ó, o número elevado a 0 é 1, é errado falar só isso. Todo número diferente de 0, pegou aí? Todo número diferente de 0, quando eu o elevo a 0, ele é 1. Então essa base aqui, ó, ela tem que ser diferente de 0, tá bom? Porque o 0 elevado a 0 não tem resposta, não tem definição. Então aqui a mesma coisa, o meu expoente ele tem que ser, no caso, diferente de 0, tá bom? Então vamos lá, 3 propriedadezinhas simples aqui, né? Quando eu tenho o termo sem expoente, não é 0, é expoente 1, fique claro isso. Quando eu tenho aqui expoente 0, pensa, todo número diferente de 0, quando estiver elevado a 0, o resultado é 1. E 0 elevado a um expoente diferente de 0, vai ser 0. Agora, isso aqui, brother, isso aqui não tem definição, tá bom? Não se define, não tem uma resposta para esse 0 elevado a 0, beleza? Agora fique atento a essas propriedadezinhas que eu vou comentar com vocês referente à potenciação. Vamos lá? Então, brothers, nós vamos pegar aqui agora algumas propriedades fundamentais na potenciação dentro dos números naturais, ok? Da potenciação em N, o conjunto dos números naturais. São propriedades que eu creio que você deve lembrar lá do seu fundamental, propriedades bem simples. Vamos brincar? Olha só, uma primeira propriedadezinha pra gente aqui é essa, ó. Imagina que eu tenho duas potências e a primeira coisa que eu vou observar nelas que são potências que têm a mesma base. Pegou? Já está pensando em algo, hein? Eu tenho potências de mesma base. E a operação que eu vou realizar entre elas vai ser a operação de multiplicação. Toda vez que pegar uma questão, olha, poxa, o que que eu tenho? Nossa, eu estou tendo uma multiplicação. Multiplicando o quê? Poxa, são potências e elas têm a mesma base. Começa a ativar aquilo que você já viu. Ó. Você tem, no caso, uma multiplicação de potências de mesma base. Que aí você vai lembrar, você conserva a base e você vem aqui, ó, soma os expoentes, conserva a base e soma os expoentes. Então, a nossa primeira propriedadezinha da potenciação nos números naturais. Vou pegar dois exemplos aqui. Olha só, vou ter aqui pra gente, suponhamos que eu tenho 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 4. É uma multiplicação de potências de mesma base. Vou conservar a base, que no caso é 3, e vou vir aqui, ó, somar os expoentes. 2 mais 4 fecha 6. Isso vai ser 3 elevado a 6. Só que além da ida, existe um interesse muito grande nas questões que você domine também a volta da propriedade. Como assim? Imagina que eu tenho essa situação, ó, 2 elevado a x mais 4. Você precisa desmembrar isso. Brother, se por acaso você tem uma soma no expoente, você vai lembrar, pô, o que tem soma no expoente? Isso veio de uma multiplicação de potências de mesma base. Isso aqui antes era, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 4. Porque se você fizer, ó,
conserva a base 2, somos expoentes x mais 4. Beleza? Da mesma maneira que nós temos a multiplicação de potências de mesma base, nós vamos ter no caso aqui, ó, a divisão de potências de mesma base, brother. Vamos colocar aqui, ó. Suponhamos que eu tenho duas potências. No caso aqui eu tenho a divisão de potências de mesma base. Observa no detalhe, quem está dividindo tem que ser diferente de zero. Então nós vamos colocar esse detalhezinho aqui na frente, ó. Lembrando que A é diferente de zero. Como é que funciona isso aqui pra gente, ó? Lembra, eu tenho no caso uma divisão aqui, ó. Divisão de potências de mesma base. O que é que eu vou fazer? Vou conservar a base. E aqui, máquina, olha só, você conserva a base e subtrai os expoentes. Você pensa? Quando é multiplicação, conserva a base, somos expoentes. Divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos pegar exemplos? Olha só, galera. Presta atenção, olha só. Um primeiro aqui. Suponhamos que eu tenho lá 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 4. Conserva a base, que é 3. E agora o que a gente faz? Você vem aqui comigo e subtrai os expoentes. 6 menos 4, 2. Ficando 3 ao quadrado. E lembra aquele lance que eu falei? Não basta eu fazer a ida, eu tenho que ter um domínio da volta da propriedade também. Então, máquina, olha só. Suponhamos que está lá pra gente 3 elevado a x menos 4, por exemplo. Você vai observar que nós temos aqui uma diferença, ou seja, uma subtração no expoente. Isso vem de onde? De uma divisão de potências de mesma base. Olha só, isso aqui antes era 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 4. Beleza, galera? Tranquilos? Então nós temos aqui multiplicação e divisão de potências de mesma base, tá bom? Aí você pensa, poxa, e se as bases não forem iguais? Nós vamos ter algo aqui para poder te ajudar. Galera, alguma coisa nesse primeiro momento tem que ser igual, tá bom? Ok? Futuramente teremos decomposição e outras estratégias para conseguir deixar numa mesma base. Ou aqui, ó, em um mesmo expoente. Olha só que legal. Nós temos a multiplicação de potências de mesma base. Nós vamos ter agora a multiplicação de potências que tem bases diferentes, mas expoentes iguais. Bases diferentes, mas expoentes iguais. Como que vai funcionar? Se as bases forem diferentes, mas os expoentes forem idênticos, você vai guardar as bases aqui nesse par de parênteses, multiplicando. Tanto faz, forem 2, 3, 4, 10 potências, você sempre vai guardá-las dentro do par de parênteses, multiplicando. E aqui fora, você vai colocar esse expoente. Como assim? Vem aqui. Olha só, presta atenção. Aqui, máquina, olha só. Vai ficar, por exemplo, aqui, ó. Suponhamos que eu tenho 3 elevado ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Óbvio que você pode desenvolver 3 ao quadrado, 5 ao quadrado e multiplicar. Se você não quiser, você vem aqui, você guarda o 3, você guarda o 5 e deixa o 2 lá fora. Entendeu? Que aí fica pra gente, ó, 3 vezes 5, 15 ao quadrado. Você pode usar isso aí tranquilamente, ok? E lembrando, tem aquele caso da volta. A galerinha está guardada aqui, suponhamos que eu tenho, vamos colocar assim, ó, 2 vezes x ao cubo, tá bom? Tem gente que confunde demais. Por exemplo, tem hora que tem soma aqui, o pessoal, só elevar cada um. Não. O caso que eu posso elevar cada um a esse expoente que está aqui fora é quando eu tenho multiplicação separando os termos, tá bom? O que é que eu faço? Ó, 2 elevado ao cubo vezes x ao cubo. Desenvolvo de cada vez. Então, posso fazer a ida, né, ou a volta. Da mesma maneira que eu tenho a multiplicação de potências de bases diferentes, mas expoentes iguais, teremos também a divisão, ok? Então, vem comigo aqui, ó. Quarta propiedadezinha.
Divisão de potências de bases distintas, ou melhor, diferentes, mas expoentes iguais. Comentei mais cedo que quem tem embaixo, no caso a base, ela não pode ser zero. Lembra? Divisão por zero, não dividirás por zero, primeiro mandamento da matemática. O que você vai fazer aqui? Você conserva a base, conservará as bases. Aqui no caso, ó, dividindo, conserva as bases, dividindo, e deixa apenas o expoente lá fora. Conservei as bases, dividindo, e fica o expoente só lá fora. Como assim? Meu Deus, olha só. Quer ver? Suponhamos que nós temos aqui, ó, tá lá, vamos pensar assim, 10 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 4, beleza? O que você pode fazer, brother? Você vem aqui, ó, bases diferentes, mas expoentes iguais. Você vai conservar aqui dentro 10 sobre 5 elevado a 4, beleza? Só, mas e aí, eu posso mexer aqui? Pode. Você pode vir aqui, ó, e dividir a galerinha que está lá dentro. No caso, 10 dividido por 5 fica 2. E eu vou ter 2 elevado a 4, que é 16. Você pode desenvolver de boa. E para a gente fechar essa primeira parte, essa primeira etapa, nós temos outro caso aqui que acontece demais, que é quando eu tenho dois expoentes. Como assim? Vamos colocar aqui para ficar bonitinho. Brother, talvez está lá a sua potência e ela tem dois expoentes, só que um detalhe. Ali nesse caso, os expoentes estão separados, ó, por um par de parênteses. Quando nós temos dois expoentes separados por parênteses, colchetes, chaves, um coraçãozinho, uma estrelinha, o que for, sabe o que você vai fazer? Você vai vir aqui, você vai, ó, multiplicar, brother, esses dois expoentes. Olha só. Como assim? Vem comigo, Marco. Vem comigo, vem tranquilo. Você, ó, multiplica. Vamos pegar duas situaçõezinhas aqui. Quer ver? Suponhamos que eu tenho aqui, ó, a fala. Você vai perceber que a fala é a mesma. Suponhamos que eu tenho 3 ao quadrado elevado ao cubo. Suponhamos que eu tenho 3 ao quadrado elevado ao cubo. Mesma fala, né, velho? Que doido. Olha só, pensa comigo. Nesse caso aqui, tem alguém separando? Você multiplica. Fica 3 elevado a 2 vezes 3, 6. 3 elevado a 6. Show! Agora, e aqui, velho? Tem ninguém separando? Você resolve primeiro quem está no expoente. Segura a onda com a base. Você vai fazer 2 ao cubo. 2 3 vezes, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então tem diferença. Tem alguém separando? Tem. Então multiplica. Tem alguém separando? Não. Então você resolve. Beleza? Falou, galera. Valeu. Até a próxima.